teria interesse em te incriminar? A autoridade, que é meu desafeto, que todo mundo sabe, é só vendo na televisão. Ele nunca fez parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele foi aluno, com 3 meses, ele ia ser mandado para a rua, porque descobriram coisas criminosas dele. Quando eu trabalhava na FURTS, em 92, ele trouxe uma pessoa no interior para ser interrogado. E ele pediu que eu colocasse aquela pessoal interrogasse no pau de arara. E eu falei com ele que eu não ia colocar, que não era a técnica que eu aprendi. Ele foi soldado não, rapaz. Ele foi aluno. Aluno soldado. Falou que queria saber da perna da moça, queria pelo menos a perna da moça. Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Peço desculpas para vocês, que no início da reportagem vocês devem ter se confundido, mas as pessoas erram, né? Errar é humano, mas eu prefiro ser um humano que não erra. Mas, enfim, algumas emissoras têm tentado confundir as senhoras e os senhores, colocando aqui no alto, no canto, a hashtag compartilhe, que agora será colocada. A hashtag compartilhe. Tá entendendo? Isso é uma marca, não na minha cara, né? Isso é uma marca do SBT. Dá para enxergar aí? Tá tão para baixo, né? Se tivesse pôr para cima. A hashtag compartilhe, que tá aqui colocada, é só para lembrar vocês agora, eles vão consertar, vão subir isso, vão fazer uma coisa decente, mas põe de novo aí, eu não mandei tirar. Para lembrar vocês que vocês estão no SBT e na Alterosa. A única emissora que lançou essa hashtag, compartilhe. Outras emissoras desesperadas, que não têm audiência, que enlouquecem, né? Elas ficam escrevendo compartilha aqui no canto para você achar que você está na Alterosa, no SBT. Você não está, não. Lá você está, que lá não compartilha, lá só pega. Lá passa a sacolinha, lá toma. Lá não compartilha nada, lá toma. Tá? Então, sempre que você estiver olhando e estiver escrito esse compartilha alguma emissora, saia correndo, que é coisa do capeta. É coisa do demônio. Venha pra cá que aqui nós compartilhamos o amor, tá? Tira isso e escreve exclusivo, porque o caso Bruno tá pegando fogo, o Bola tá alegando inocência e o Bola tá batendo de frente nessa entrevista exclusiva que ele deu ao repórter Eloy Oliveira, exclusiva ao Jornal da Alterosa, exclusiva ao TV Verdade, exclusiva na TV Alterosa, porque o resto é cópia. Ele acusa o delegado Edson Moreira. Deixa essas imagens do Bola. Muito obrigado. Vocês são muito carinhosos comigo ao colocar essas imagens. Eu tenho que agradecer a Deus e compartilhar todo esse amor e essa dedicação de vocês para comigo. Mesmo eu tendo direito garantido pela Justiça, pelo Estatuto do Idoso. Mas mesmo assim, eu agradeço vocês, principalmente quando vocês falam comigo, como eu falo com as pessoas que estão em casa nos acompanhando. O programa TV Verdade tem apresentado a vocês de casa as histórias e os segredos de Marcos Aparecido, o Bola. Ontem, você viu em detalhes aqui no programa, o Bola falando que é completamente inocente nessa história do caso Bruno, que ele não conhecia o goleiro, que ele não conhecia o Macarrão, que ele não conhecia ninguém. Mas ele hoje vai bater. O Bola hoje vai bater com força na autoridade policial, na Polícia Civil. Ele faz duras críticas ao delegado Edson Moreira, que presidiu o inquérito do caso Bruno. Antes de ouvir o Bola, eu quero dizer para vocês que de ontem para hoje eu recebi centenas de e-mails e telefonemas
dando informações sobre a vida de Marcos Aparecido no bairro onde ele mora. Que o advogado dele ontem aqui presente e hoje novamente faz questão e agradeço, doutor Fernando Magalhães está conosco. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. O povo do bairro pinta o Bola um pouco diferente do que o doutor Fernando Magalhães falou aqui. E também um pouco diferente do que ele, Bola, fala na questão pai amoroso, cuidadoso, que cuida de todos, uma pessoa. As pessoas do bairro dele me ligaram de ontem para hoje, me contaram histórias cabulosas do Bola. Eu não vou ser leviano de contá-las aqui para vocês em detalhes. Eu vou perguntar à autoridade se procede uma ou se procede outra. Eu não estou aqui para difamar ninguém. Até porque esse programa é firme. Esse programa não balança, esse programa é firme, tá entendendo? E não precisa copiar ninguém também. Agradeço mais uma vez a presença do Dr. Jair Stacanelli, que é psicólogo, que está avaliando conosco essa entrevista do Marcos Aparecido Bola, e também o cidadão Éder, que é hoje no planeta Terra a maior autoridade em caso Bruno. Boa tarde, Éder. Boa tarde, Carlino. Boa tarde, pessoal de casa. Você sabia que a Polícia Civil forjou tudo e que o Bola é vítima? Essa é a alegação dele. Você sabia que é tudo mentira o inquérito? Mas, Carlene, não. Não vai saber agora, então. O senhor sabia que é tudo mentira e foi forjado? Eu não tenho dúvidas de que muitas coisas foram colocadas e acrescentadas. Plantado? Coisa que não existia? Não tenho dúvida quanto a isso. O senhor tem certeza. O doutor Fernando tem certeza que o inquérito tem plantação no meio do inquérito. Bola, fala sobre o Edson Moreira. Fala, Bola, exclusivo. Quem teria interesse em te incriminar? A autoridade, que é meu desafeto, que todo mundo sabe, é só vendo na televisão, não gostaria nem de dizer o nome, porque já foi até candidato aí, várias coisas, e é de ser do cunho pessoal e agora político. Como é que nasceu esse desentendimento? Na Cadepol, que quando eu era... Aqui em Minas? Aqui em Minas. Quando eu fui vim fazer o concurso para a Polícia Civil, eu estava com a farda do choque da Polícia de São Paulo, onde eu trabalhei na Polícia de São Paulo, e ele me viu, tá lá dentro dos autos, ele me viu com a mesma roupa, porque nós era de calça jeans e camiseta branca com a gola azul, que eu estava fazendo para detetive. E nesse intermédio do curso, tinha a época chamava rala. O rala é rastejar, que ele trouxe aquela coisa do militarismo lá de São Paulo, porque ele era coordenador da minha turma. Eu não me lembro quantas pessoas que eram no curso, eram muitos. Eram de agente, de auxiliar de necrópsia até delegado. E ele era um dos coordenadores da minha turma. Então, no dia que teve o rala, ele pediu para poder a gente vir com a roupa mais velha. Eu, como tinha essa farda lá de São Paulo, não tinha tarjeta, não tinha, era uma... Fardamento normal. Não é nem fardamento, porque farda quando tem... Não tinha insígnia, não tinha nada. Eu vim com ela. Aí ele falou, onde você arrumou essa roupa? Eu falei, eu fui policial em São Paulo. E ele falou assim, que eu fui da cavalaria. Esse é o Bola falando. Que no encontro que ele teve com o delegado Edson Moreira aqui, no treinamento, ele foi com uma parte de fardamento que era da PM de São Paulo e que o doutor Edson falou para ele, eu fui da PM lá de São Paulo também. O Bola atribui a isso como o início do ciúme ou da rixa ou da sensação de repulsa que o delegado Edson Moreira teria por ele, Bola. Vamos já ouvir de uma vez o doutor Edson Moreira falando se o Bola era colega dele ou não, se era da PM de São Paulo ou não, se fazia parte ou não, e daí a gente começa a debater isso. Fala, delegado. Ele nunca fez parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele foi aluno, tá certo? E com 3 meses de... Aluno lá em São Paulo. Aluno soldado. Com 3 meses, ele ia ser mandado para a rua, porque descobriram coisas criminosas dele. O delegado Edson Moreira fala um pouco um sotaque diferente. Mas deu para entender claramente ali, doutor Fernando Magalhães, que ele disse que o Bola não foi policial, foi aluno da PM, mas não formou. E aí? É o que nós... Bola mentiu?
Não, o que nos consta, ele estava no curso de formação, então já integrado à força. Doutor Edson, o delegado esqueceu de contar qual que seria esse crime, o que é que aconteceu, por que o Marcos Aparecido saiu. O que nós sabemos e o que nós temos e que juntamos no processo, na ficha funcional, o Marcos Aparecido pediu o desligamento. Ninguém descobriu nenhum fato. Ele foi expulso. O delegado tanto quanto não investigou, tanto quanto não sabe nada do que aconteceu em São Paulo. Essa é a verdade. O desafeto, o que originou a animosidade entre eles, foi perante uma turma o desmerecimento que Marcos Aparecido fez com relação ao delegado que à época era o instrutor, dizendo ou desmentindo atos e fatos que teria aquela autoridade policial feito em São Paulo. Ele falou, não, você como eu... não fez nada. Não fez nada, nós dois fizemos a mesma coisa, os dejetos do cavalo recolhemos. Num treinamento aqui na Polícia Civil, aqui já, perante a turma, dentro de uma sala. Perante a turma, o delegado Edson Moreira se apresentava como policial militar da Rota de São Paulo. Como se o tivesse feito, e formação o Bola lá como rota. disse para ele, o senhor não fez nada disso. Sim. O senhor era da cavalaria como eu, soldado, e catava cocô de cavalo. Foi isso. Em outras palavras, mas exatamente aí... E aí, doutor Edson ficou pé da vida com ele. Iniciou-se ali um sentimento de desmerecimento. Quebrou-se a credibilidade perante uma turma em que ele a tinha nas mãos. Isso foi o suficiente para gerar esse início do desafeto. O segundo ato, que foi crucial, foi quando, segundo nós constituintes, segundo Marcos Aparecido, determinado que ele fizesse um ato ilícito, ilegal, uma ordem que ele sabia ser manifestadamente ilegal. Que é outra história que nós vamos falar aqui. Que o delegado Edson Moreira teria pedido para o Bola interrogar um preso pendurando no pau de arara. Sim, torturar um preso. Torturar um preso. Segundo Marcos Aparecido. Essa é a história que o Bola conta. Marcos Aparecido contra ele disse, não faço, não fui preparado, não fui treinado para isso. Desacatando aquela ordem, e ele, inclusive, Marcos fala, ele veio do interior com preso para cá, porque sabia ali da igrejinha. Você como jornalista experiente, eu como 16 anos aí na profissão, sei e conheci das histórias famosas da igrejinha, da nossa delegacia ali. Então, aquela animosidade acirrou-se. Então vamos lá. Cidadão Éder, nós temos imagem do Bola e imagem do delegado Moreira na tela. Você ouviu bem o Bola dizendo que o Edson Moreira o perseguiu e foi perseguido. Dois fatos marcaram a vida dos dois. Os dois fatos foram explicitados aqui bem pelo doutor Fernando Magalhães. O senhor acredita no Bola ou no delegado? Bem, eu sou obrigado a acreditar no delegado, porque o que o delegado falou gerou uma condenação e o que o Bola falou não gerou uma absolvição. Lá do outro, eu quero crer o seguinte, esse diálogo do cocô de cavalo aí, o senhor era igual a eu e tal, já demonstra uma animosidade num patamar um pouco acima do que seria um princípio de uma animosidade que se gera aí em qualquer momento. Eu não acredito que esse aí tenha sido o pontapé inicial da partida. Tem coisa atrás. Tem coisa atrás aí, já estão levando muito atrás. Por quê? Esse negócio de cocô de cavalo, você é tanto quanto eu, isso aí já está mais para cima. Então já vinha alguma coisa lá atrás que já estava acontecendo lá atrás. Agora, Éder, eu fiquei refletindo um negócio, doutor Fernando, ontem, depois que a gente saiu daqui, eu assisti de novo o programa, assim, e falamos da palavra vaidade, né? Aí esquecemos de falar uma outra palavra que entra nesse processo, que é perversão, esse perverso o suficiente. Será que você, na sua experiência profissional, claro, Fernando, você já teve embates com outros advogados, onde outro advogado falou uma asneira muito grande, e você ficou muito bravo com ele. Poxa, mas você está faltando com respeito nesse ambiente formal do júri e tudo mais. Eu fico me perguntando, Fernando, assim, se isso é suficiente para que alguém seja perverso bastante para colocar um sujeito, 30 anos que seja, na cadeia por conta de um desafeto. Sabe? É atroz demais, né? Não, mas uma vingança ilimitada, né? Você brigou uma vez comigo, vai assim, o Fernando é estuprador, tem que botar na cadeia. Uma reação mandar te desproporcional. matar. É isso, né? Que o psicólogo está perguntando para o senhor. Pois é, mas a gente tem que pensar na história das pessoas,
na justificativa que teria que trazer para uma sociedade, no escape, tendo que achar quem cometeu aquele crime, porque era o crime de maior repercussão, no efeito que gerou, porque o transformou em edil, a descoberta do caso o transformou em edil, a revelação. E a gente tem que pensar o seguinte, o delegado, como um excelente escritor, o bom contador de história, ele não termina o livro nos entregando os personagens, ele não põe figura. O bom contador de história é aquele cara que nos faz, no nosso subconsciente, encontrar como é que seriam os personagens. E ele vendeu essa história de Marcos Aparecido, o terror do país, o assassino pior que existiu na história das Minas Gerais, quando ele começa a contar ali, através de uma versão do menor, que teria sido retirado os apêndices, torturada dentro de casa. Nós temos uma certidão de óbito lavrada pela juíza de Contagem à época, a quem mando inclusive um abraço, tenho predileção por ela, é excelente entre as magistradas, apesar de ter equivocado, mas nós temos uma certidão de óbito dizendo que Elisa teve sua vida ceifada, foi estrangulada, etc, etc. Dentro, o endereço do óbito é a residência. Se eu perguntar para qualquer um dos senhores, dos três, ninguém hoje aqui consegue acreditar que foi ali o local. Nem a polícia, porque a polícia foi procurar o corpo em outros lugares. O Bola vivia de quê? Ele tinha um centro de treinamento onde ali ele fazia o trabalho de staff e com o trabalho de staff ele vendia lanches, algumas outras coisas assim. Ele tinha empresa de segurança e ainda fazia sua formação em faculdade. Tanto é que ele estava estudando e nós temos a lista de presença. Então ele ganhava dinheiro dando aula para a polícia no centro de treinamento, que é o centro de treinamento que o repórter Eloy voltou lá e foi visitar no Jornal da Terose. Ele ganhava com o centro de treinamento. Não sei se dando aula para a polícia ele era remunerado por isso, porque o sítio era dele e ele cedia, era de forma gratuita. O sítio não era do Gilson? O sítio era dele, do Gilson, os dois... Dele ou do Gilson, doutor Fernando? Dele e do Gilson, parece que houve uma sessão. Eles são sócios no sítio? Parece que sim. Houve uma sessão, nessa sessão ele fazia o serviço de staff não remunerado, mas ganhava ali vendendo lanches e essas coisas. Quando o senhor fala em serviço de staff não remunerado, quer dizer o quê? Ele auxiliava nos treinamentos sem ser a figura de um policial. Mas ele dava um treinamento para a polícia, conforme essas imagens, sem ser polícia. Auxiliava nos treinamentos. Trocava alvo, recolhia munição. Ganso? Não. X9 é outra figura. Não, estou perguntando. Não, de forma Pistoleiro profissional? Não, estou perguntando. Porque ninguém nunca me chamou para dar auxiliar de staff de treinamento de polícia. Você nunca cedeu um terreno para que a polícia pudesse utilizar. Está à disposição, né? Está à disposição. Agora, como é que ele foi ser convidado? Ele tinha que ter uma habilidade, uma experiência. Tinha, é exímio atirador, é reconhecido como exímio atirador. E quem que pagava o treinamento? Não, a polícia, a corporação era treinada. A corporação era treinada naquele local. O local foi cedido, ali havia um treinamento. Ele trabalhava ali com as coisas próprias, vendendo lanche e auxiliava no serviço de staff. E ficava amigo dos policiais, era amigo, conhecia todo mundo. Sim, o relacionamento na vida é tudo. Relacionamento é tudo, aqui. A ponto dele se apresentar no bairro que ele morava como polícia. Se ele se apresentava assim, eu desconheço. Também eu teria de ouvir a versão da pessoa que assim mencionou, para que pudéssemos confrontá-la, até mesmo quanto a ele. Eu não posso, a gente tem de definir também uma coisa, porque o advogado ele é contratado para defender os interesses do Constituinte, mas ele sabe da história do Constituinte que lhe foi passada. É isso. Eu não sei a vida. Essa palavra do doutor Fernando, deixa a imagem do Bola, do centro de treinamento. Nós vamos voltar já já. As ligações que eu recebi de ontem para hoje é de que Bola se apresentava no bairro como polícia. E assim já o foi. E que agia como tal, mesmo não sendo. E que imperava no bairro um medo dele em função da autoridade que ele aplicava no dia a dia do bairro. Por isso que eu vou perguntar tudo isso para o senhor em detalhe, porque eu não sou leviano. Recebi várias informações. Será que o Bola se dizia ser polícia para conseguir alguma coisa no bairro? O que será? Até já.